O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 31. Tema: Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Versículo 1. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Versículo 2. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te a terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 4. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho. Versículo 5. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Versículo 6. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Versículo 8. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Versículo 9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai, e deu-o a mim. Versículo 10. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes, que cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados. Versículo 11. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. Versículo 12. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Versículo 14. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Versículo 15. Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos, e comeu de todo o nosso dinheiro. Versículo 16. Porque toda a riqueza, que Deus tirou de nosso pai, é nossa e de nossos filhos, agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Versículo 17. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Versículo 18. E levou todo o seu gado, e todos os seus bens, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Versículo 19. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Versículo 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Versículo 21. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Tema: Labão prossegue atrás de Jacó. Versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Versículo 23. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Versículo 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite,
e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Versículo 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Versículo 26. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Versículo 27. Por que fugiste ocultamente, e lograste-me, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Versículo 28. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora, fazendo assim. Versículo 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Versículo 30. E agora se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Versículo 31. Então respondeu Jacó, e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Versículo 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva, reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Versículo 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou, e saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Versículo 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Versículo 35. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Versículo 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó, e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Versículo 37. Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Versículo 38. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Versículo 39. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Versículo 40. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Versículo 41. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Tema: o pacto entre Labão e Jacó em Galiede. Versículo 43. Então respondeu Labão, e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas?
ou a seus filhos, que deram à luz. Versículo 44. Agora, pois, vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Versículo 45. Então tomou Jacó uma pedra, e erigiu-a por coluna. Versículo 46. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Versículo 47. E chamou Labão Jegar-Saduta, porém Jacó chamou-o Galeede. Versículo 48. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. Versículo 49. E Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Versículo 50. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Versículo 51. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Versículo 52. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim, para mal. Versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Versículo 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos, para comer pão, e comeram pão e passaram a noite na montanha. Versículo 55. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. O versículo 55 é o último do capítulo 31 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.